Amados irmãos, aqui é o vídeo número 3 das nossas aulas pedagógicas para que você aplique a lição número 1 da nossa revista, que diz a origem sobrenatural da Bíblia. Então, muito bem. No vídeo 2, você trouxe o primeiro argumento da origem sobrenatural da Bíblia. A Bíblia, ela própria se afirma sobrenatural, porque foi escrita em 1600 anos, por 40 autores diferentes, em locais completamente diferentes, gente de vida completamente diferente, e tem a mesma palavra. Então ela não poderia ser humana, porque as ideias humanas o tempo retira e modifica, elas são superadas pelo tempo, e a palavra de Deus, num período muito grande, diz a mesma coisa do início ao final. Segunda prova, de que a palavra de Deus veio realmente de Deus, que a Bíblia só poderia ter sido escrita por Deus. A segunda prova é a sua indestrutibilidade. Indestrutibilidade. Como assim indestrutibilidade, pastor? Meus irmãos, não sei se os irmãos sabem, mas de cada 1000 livros escritos, sobrevivem um século, no máximo 10. No máximo 10. E desses 10, sobrevivem a 2, 3 séculos. Menos ainda, no máximo 1 ou 2. Agora, o que eu acho incrível é que a Bíblia, desde que foi escrita, 2000 anos atrás, sobrevive. E para com a Bíblia a coisa não é tão simples, porque a Bíblia é o livro que recebeu maiores perseguições em toda a história humana. Desde que ela foi compilada, desde que ela foi escrita e apresentada à humanidade, ela é o livro que mais perseguições sofre. Aí me vem a pergunta, por quê, né? Por quê? Porque o príncipe desse mundo, Satanás, não quer que as almas entendam a revelação de Deus para as suas vidas. Então é uma perseguição muito grande. O fato da Bíblia sobreviver a estas perseguições demonstra que a indestrutibilidade dela é fenômeno sobrenatural. Porque nenhum livro sobreviveria a tanto ataque. Olha que interessante, a nossa própria lição. Eu gostaria que você agora desse uma pausa no vídeo, lesse o ponto número 2, a indestrutibilidade, porque essa impressão vai ficar muito mais forte no seu coração, tá bom? Pare o vídeo, bote no parar, leia a revista, ponto número 2, a indestrutibilidade, e depois volte no vídeo. Muito bem, você parou, você leu. Agora eu quero demonstrar para você como é que eu fiz isso em sala de aula. O material em anexo que você recebeu, que veio primeiro o material pedagógico, que veio primeiro com a placa proibido usar biquíni, ele vem agora com vários livros. Você viu? E um escrito do lado. Você está vendo aí os livros e o escrito? Pois é. Esses escritos são retirados desses livros que estão aí. Eu gostaria muito que você conseguisse mostrar para o seu aluno, se fosse possível via slide, o que está em cada um desses escritos. Eu botei o slide na minha igreja e aqui eu li os escritos. Porque quando você lê os escritos, o aluno fica assim impressionado, meu Deus, a Bíblia sofreu essa perseguição. Olha que interessante, cada um dos escritos, né? E o escrito mais interessante é esse que diz que no ano 303 o imperador mandou queimar todas as Bíblias, mandou prender todos os pastores, o imperador romano. Você está tendo material aí, e ele julgava que tinha acabado com a fé cristã, não é verdade? Olha que interessante,
tem esse escrito aí que diz que, infelizmente, a Igreja Católica mandou queimar todas as Bíblias publicadas entre 1540 e pouco, 1545, e de tudo aquilo que foi impresso sobrou tão somente duas Bíblias, né? Incrível isso. Agora, o último aí, eu gostaria muito que você lesse com a sua igreja, que eles vissem, mas se eles não puderem ver, não tem problema. Não tem problema, você lê, você bota alunos para ler, você tira as cópias diferentes e bota cada um aluno para ler um ponto e diz assim, olha, escutem o que esse aluno vai ler, foi retirado do livro tal, você está vendo aí o livro e o que está do lado? Foi retirado desse livro, meu amado irmão, não foi retirado do nada. Há um livro e um autor dizendo isso, nós estamos amparados por esse autor. Agora, olha que interessante, o mais interessante é esse de voltar, né? Voltaire, né? Se pronuncia assim. Esse filósofo, ele disse que a fé cristã estaria extinta depois dos seus escritos, e lê isso bem alto para eles, lê com emoção e com muita vontade que eles aprendam, lê para eles que a mesma imprensa que divulgou as ideias de Voltaire anos depois estava imprimindo Bíblias, e que na casa onde residiu Voltaire, em Genebra, foi fundada a primeira sociedade bíblica de Genebra. E hoje a Bíblia, apesar de todas estas perseguições, é o livro mais impresso e vendido no mundo. Meu irmão, me diga, quem é que pode fazer isso senão o próprio autor da Bíblia, senão Deus? Então, eu gostaria muito que você pegasse seu aluno nesse ponto, e se você não tiver como botar uns slides, o que você faz? Você pega, tira a cópia desse material que eu te passei, tira a cópia desse material que eu te passei, e você faz o seguinte, entrega para cada aluno ler um desses pontos. Não tem aí o primeiro livro, não tem o segundo livro, não tem o terceiro livro, e uma história do lado, bota cada aluno para ler. Agora, bota aluno para ler assim, que ele leia de forma aos outros ouvirem, que ele leia com vontade, para que os outros escutem e vejam quanto a Bíblia foi perseguida, desde os imperadores romanos até esses anos da Idade Moderna pela Igreja Católica. E depois como ela foi perseguida por esses terríveis filósofos. Agora, não se esqueça de mostrar que hoje a Bíblia é o livro mais vendido da humanidade e mais impresso. É o único livro impresso em mais de 1000 línguas e 100 dialetos. A indestrutibilidade da Bíblia, as perseguições nos fazem entender que Satanás não quer que a humanidade entenda as revelações desse livro, mas a indestrutibilidade da Bíblia nos faz entender que esse livro só pode ter origem em Deus, porque a vida desse livro é um milagre. E você, depois que cada um dos seus alunos lê um desses trechos, não tem a figura do livrinho aí do lado? Não tem? E não tem o trecho? Isso. Depois que cada aluno ler cada um desses trechos, e assim pode ficar tranquilo que o Espírito Santo vai abençoar a sua aula, e assim eles vão se alegrar com o fato da Bíblia ser indestrutível. Eu quero que você leia 3 passagens com eles. Essas passagens serão maravilhosas. Você vai dizer, gente, por que a Bíblia é indestrutível? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E aí leia com eles o livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. 1 Pedro, capítulo 1, 24 e 25. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1,
24 e 25 é muito bonito, mas muito bonito mesmo. Olha que interessante. 1 Pedro, deixa eu achar aqui rapidamente, capítulo 1, versículo 24 e 25, diz exatamente assim. Olha como vai influenciar maravilhosamente sua aula. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Né? Agora, Salmo 119, versículo 89 a 91 é fantástico. Lê com ele. Salmo 119, versículos 89 a 91. Lá diz assim, que a palavra de Deus está no céu. Vou ler para você. É fundamental isso. Salmo 119. Diz de forma muito clara que a palavra de Deus permanece no céu. E por que a palavra de Deus permanece no céu? Porque veio do céu. A Bíblia não é um livro que o homem poderia ter escrito. Ela veio do céu. Olha que interessante. Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade se estende de geração em geração, tu firmaste eterna. Né? E aí vai até o versículo 91, que diz exatamente assim, conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Então, porque a Bíblia é indestrutível? Porque a Bíblia veio do céu. Veio de Deus para nós e não tem como destruí-la, né? Ela é a palavra de Deus. E por fim, leia com eles Mateus 24 e 35, quando o próprio Cristo diz que ele, Mateus 24 e 35, Cristo diz que tudo pode passar, menos a palavra dele. Que a palavra dele não passaria. Irmãos, o que é que torna algo eterno? Algo só é eterno se realmente vem dos céus. Então, toda a tentativa de se destruir, queimar, arrebentar a palavra de Deus sempre foi frustrada, porque a Bíblia veio de Deus. Não é um livro que o homem poderia ter escrito, e a indestrutibilidade dela é a maior prova de que ela veio de Deus. Terceiro argumento da indestrutibilidade da Bíblia. Está aí no ponto 3 da sua revista, na página 5, o conteúdo. O conteúdo. Aqui eu quero que você se utilize do seguinte argumento. De que o que está escrito na Bíblia seria impossível para qualquer homem escrever. O que a Bíblia tem e o que a Bíblia discerne é impossível a qualquer homem ter a capacidade de escrever. E como a gente está se utilizando da criação como o assunto que prova isso, a gente poderia ter se utilizado de pecado, salvação, Deus, mas nós estamos nos utilizando da criação. Existe um texto que eu me utilizei quando ensinei aqui na sede, que foi Provérbios capítulo 8. Eu quero que você abra agora Provérbios capítulo 8. E eu quero que você seja sincero em primeiro lugar com você mesmo, até para que você alcance o coração do seu aluno. Provérbios capítulo 8 fala sobre a excelência da sabedoria, não é verdade? O versículo 1 diz: não clama porventura sabedoria, a inteligência não dá sua voz, né? Então está falando da sabedoria. E o que eu acho interessante é que a partir do versículo 22, quando descreve aqui sobre a sabedoria relacionada à criação, hein? Olha o exemplo que nós pegamos. A criação como paradigma para te provar que a palavra de Deus é eterna e que a palavra de Deus só pode ter vindo de Deus. Veja, meu amado professor, que
a partir do versículo 22, não tem como. Não tem como. Leia, meu amado irmão, com a turma, do versículo 22 até o versículo 20. Deixa eu pegar aqui. Até o versículo 33. E veja que é impossível para qualquer homem, qualquer um de nós, pode ser o mais sábio da humanidade, é impossível para qualquer um de nós escrever um texto como esse. Se não for Deus determinando a sua escrita e revelando o que a gente tem que escrever, é impossível para a humanidade escrever um texto como esse. Então, olha que interessante. Isso aqui é fantástico, porque não é só um texto como esse que demonstra a origem sobrenatural da Bíblia. Quando você lê o conteúdo da palavra de Deus, você vê que é impossível a humanidade escrever um livro como esse, que é um livro que vem de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 22 do capítulo 8. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes das suas obras mais antigas, e desde a eternidade foi ungido, ou seja, a sabedoria foi criada por Deus e existe desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. A primeira criação de Deus foi a sabedoria. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros fui gerada, ainda não tinha se feito a terra, nem campos, nem sequer princípio do pó do mundo, eu já fui gerada. Ou seja, me diz quem é o homem que consegue fazer isso, escrever isso. Versículo 27, quando Deus preparava os céus, ali estava eu quem? A sabedoria. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens em cima e fortificava os montes dos abismos, quando Deus punha ao mar o seu termo, para que águas não trespassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, eu estava, a sabedoria estava, com ele era o seu aluno, e era cada dia as suas delícias folgando perante ele todo o tempo. Então olha que interessante, quando João diz assim, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, está falando de Cristo. E que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então quando Cristo estava lançando os fundamentos, quando Cristo fez todas as coisas, quando Cristo criou todas as coisas, e aí depois Cristo vem dizendo que faria novos céus e nova terra, quando Cristo fez tudo isso, a primeira de suas criações foi a sabedoria. A sabedoria acompanhava Cristo, vendo todos os fatos e entendendo todos os fatos. Olha que fantástico. Diz qual é o homem que escreve isso. Diz qual é o homem que escreve sobre pecado, como está na Bíblia. Diz qual é o homem que tem a capacidade de escrever sobre perdão, salvação, sobre crucificação. Nenhum de nós teria capacidade de fazer isso, meu irmão. Leia um texto como esse e mostre ao seu aluno que o conteúdo da Bíblia é diferente de todos os demais livros, porque é um conteúdo que um homem jamais poderia ter escrito. A Bíblia é, com certeza, origem de Deus. É um livro que só se explica vindo de Deus. A quarta prova de que a Bíblia é um livro de Deus, é escrito literalmente por Deus e o homem nunca teria capacidade de escrevê-lo, está aqui na página 6 da sua revista. A sua influência. Pare agora o vídeo, leia a página 6 todinha e veja que fantástico. Já leu? Excelente. Olha que interessante, a influência da Bíblia, ela é extraordinária, é o livro de maior influência na humanidade. Nenhum outro livro teve tanta influência com a palavra de Deus. Veja que as músicas mais belas escritas,
Aleluia de Handel, por exemplo. Aleluia de Handel. Vem de onde? Vem de experiências de homens com a palavra de Deus. Vamos juntos. Olha que interessante. As mais lindas catedrais no mundo foram feitas em razão de se ler a Bíblia e ser tocado pela palavra de Deus. Quadros fantásticos de grandes pintores como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael. Esses próprios homens disseram que a sua influência, a sua inspiração foi a Bíblia. Agora, é lógico que isso não demonstra, com certeza, a origem divina da Bíblia. É lógico que isso não demonstra. Isso são influências que a Bíblia trouxe para a humanidade. E como é que eu posso provar através do argumento da influência que a Bíblia tem origem divina? Como é que eu fiz na minha lição aqui na sede? Eu fiz assim. Eu pedi para que os irmãos abrissem Romanos capítulo 5. E de forma muito tranquila eu disse assim: irmãos, às vezes na vida a gente está com a alma tão abatida, a gente está cheio de problema, a gente está cheio de dificuldade, a gente está com o coração em frangalhos, a gente está com muitas dúvidas sobre a existência. E aí a gente vai para aquele momento nosso, né, de leitura da palavra de Deus, de leitura diária da palavra de Deus, que todo bom crente deve ter. E aí, olha que interessante, quando você abre um capítulo como esse, do capítulo 5 de Romanos. E eu fui lendo o capítulo 5 de Romanos, e à medida que eu fui lendo, a igreja chorava, irmãos, porque a Bíblia não precisa de muita coisa para tocar no fundo do coração de um homem e para falar ao fundo do coração de um homem. Olha que interessante, quando você tem assim momentos de desilusão e às vezes até duvida da fé, olha o que produz. Então assim, lendo um capítulo de Romanos, eu pude ver a influência da palavra de Deus no coração do homem. No coração do homem. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque nenhum outro livro exerce uma influência como essa. Ao ler, nenhum outro livro te traz tanto benefício, nenhum outro livro te traz tanta vida, nenhum outro livro te faz refletir de forma profunda sobre você, sobre o que Deus fez e sobre aquilo que o Espírito Santo faz. É incrível, nenhum outro livro é pego pelo Espírito Santo e é transformado em vida dentro do coração humano. Como é que você vai fazer isso? Você vai dizer, irmãos, o conteúdo, a influência da Bíblia é tão fantástica que a Bíblia tem uma influência que nenhum outro livro tem. A Bíblia tem uma influência que nenhum outro livro tem. Ela tem a capacidade de transformar o ser humano. E você vai olhar para o aluno e vai dizer, eu vou te provar isso agora. Faz como eu fiz. Eu vou te provar isso agora, que a Bíblia tem a capacidade de entrar no fundo do seu coração, falar lá no fundo e transformar a tua vida. Aí você abre Romanos 5 com ele. E vai lendo, e vai lendo, e vai lendo. Mas leia com emoção, leia com vontade. Vá lendo, vá lendo, vá lendo, vá lendo. E veja que quando você chegar no final de Romanos capítulo 5, o coração dele está em frangalhos e o Espírito Santo pegou a própria palavra de Deus e colocou lá dentro de tal forma que você, ao terminar de ler, como eu fiz, Romanos capítulo 5, versículo 21, você olha para a cara dele e você diz, me mostra outro livro que tenha tamanha influência como a Bíblia. Então a Bíblia é realmente diferenciada. Não tem outro livro com tamanha influência como a Bíblia. Por quê? Porque a origem dela
é sobrenatural. É sobrenatural. E, óbvio, ainda tem o argumento da Bíblia como literatura, e eu pessoalmente não tive tempo de me utilizar desse argumento, porque nesse exato momento da aula eu já tinha usado 1 hora, e aí eu já fui para o ponto número 6, que fala da perene atualidade da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, porque a cada dia que se passa, ela, por incrível que pareça, se renova. Só Deus pode produzir algo que é eterno, e a Bíblia é eternamente nova. Eternamente nova. Não tem como ela se tornar obsoleta. Todo dia Deus faz questão de tornar a sua palavra absolutamente nova, completamente nova. Então, com todos esses argumentos, você vai terminar a lição e vai olhar para o aluno e fazer uma pergunta: meu aluno, tem como um homem produzir a Bíblia? Não tem como. A Bíblia é a palavra de Deus. E aí você vai para a página 8 com seu aluno, lê com ele a conclusão e ora e agradece a Deus por esse momento tão maravilhoso. Aqui estão então os 3 primeiros vídeos da aula. Se você tiver problemas para abrir o download com esse material a mais que eu estou te mandando, para complementar a sua aula, esse material pedagógico, liga para o pastor Elias, entre em contato com o pastor Elias Damasceno. Elias Damasceno. Liga para o pastor Elias, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Eu, inclusive, tenho o telefone dele aqui. Eu só não sei como parar o vídeo. Espera só um pouquinho, me desculpa. Peraí, onde é que para aqui? Glória a Deus, né? Bem. Eu vou tentar parar e vou tentar voltar. Só um momentinho, irmão.